Você sabia que a Avenida Paulista tem um parque secreto, em um lugar onde você pode ver arte de graça? E o melhor, dá para você comer bem sem gastar uma fortuna. Eu sou o Fê e hoje eu vou te mostrar 9 passeios incríveis na Avenida Paulista e onde comer, desde opções baratas até restaurantes sofisticados. Vem comigo no Explora Brasil. Começando com um dos melhores lugares da Avenida Paulista, com a vista panorâmica da Avenida Paulista, é o Mirante do Sesc Paulista. Localizado no 17º andar do Sesc Paulista, o mirante oferece uma visão de 360 graus da cidade e, claro, da própria Avenida Paulista. O mais interessante é que a plataforma envidraçada ela permite uma visão deslumbrante dos arranha-céus e até do mural de Oscar Niemeyer, um ícone da cidade. Além da vista incrível, o espaço também conta com café, onde você pode relaxar, aproveitar o visual e ainda encher sua barriguinha. O acesso ao mirante é gratuito, o que torna a experiência ainda mais especial. Se você quer ver São Paulo de uma forma totalmente nova e gratuita, o Mirante Sesc Paulista é um local que você não pode deixar de visitar. O lugar é tão incrível que você precisa agendar antes para ir, lá pelo próprio Sesc SP. Aproveita já para você conhecer toda a estrutura do Sesc, que é incrível, impressionante e você vai amar. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Esses 4 primeiros lugares que nós vamos falar ficam praticamente um de frente para o outro. Olha que legal. Então você pode fazer os passeios sem andar tanto. Se você gosta de cultura, o Itaú Cultural é um dos espaços mais importantes da Avenida Paulista quando falamos de cultura, arte e história do Brasil. Esse instituto é dedicado à pesquisa, produção e à difusão da cultura brasileira, trazendo amostras temporárias, espetáculos de música e teatro, oficinas e cursos para quem deseja se aprofundar no universo artístico e intelectual do país. Além das exposições, o prédio abriga um acervo permanente com peças que contam a trajetória do Brasil em diversas formas de expressão. Uma das atrações mais interessantes é a escadaria interna, decorada com desenhos inspirados na fauna e na flora brasileira. A programação é variada e sempre traz eventos gratuitos ou com preços acessíveis, tornando o Itaú Cultural um dos melhores lugares para quem quer consumir cultura sem gastar muito. Localizado na Avenida Paulista, número 149. Agora, se você quer conhecer um outro país sem sair do Brasil, você vai amar a nossa próxima atração. A Japan House é um verdadeiro pedacinho do Japão no coração de São Paulo. Esse centro cultural foi criado para divulgar a cultura e a história japonesa. É uma das diversas formas, combinando tradição milenar e tecnologia de ponta. O espaço conta com exposições que vão desde arte e design até inovações científicas e tecnológicas do Japão. A arquitetura moderna do prédio também chama muita atenção, principalmente pela sua fachada impressionante, feita de madeira inox, importada diretamente do Japão. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre a Japan House, no vídeo Passeios de Graça em São Paulo e o que fazer no final de semana. Os 2 vídeos na descrição, quando acabar esse vídeo você dá uma olhada. Além das exposições, a Japan House tem uma livraria especializada, um restaurante que oferece pratos típicos da culinária japonesa e uma cafeteria que serve chás e doces tradicionais. A entrada ela é gratuita e a programação é sempre renovada, galera, garantindo que cada visita seja única. Para quem deseja conhecer mais sobre a cultura nipônica sem sair de São Paulo, a Japan House é o lugar ideal. E nosso próximo local vai nos levar para São Paulo de 1935, olha que bacana. A Casa das Rosas é uma mansão histórica construída em 1935 e localizada na Avenida Paulista. Atualmente é um centro cultural dedicado à poesia e literatura, oferecendo uma série de eventos como saraus, lançamentos de livros, apresentações literárias e musicais. A casa é um verdadeiro ponto de encontro para os amantes de literatura e cultura em geral. Seu terraço também proporciona uma vista privilegiada, o que faz da visita um momento ainda mais encantador. Como falei para vocês, esses 4 lugares são praticamente um do lado do outro, e neles tem cafés, restaurantes onde você pode comer bem. Agora, se você quiser outra opção, subindo lá para o número 700, você também vai encontrar o Burger King e o McDonald's.
Continuando nosso passeio pela Avenida Paulista, nós vamos agora para o Instituto Moreira Salles. É um centro cultural moderno e fascinante, localizado na Avenida Paulista. Foi inaugurado em 2017. Tem 7 andares de pura arte e cultura. Seu principal destaque são exposições fotográficas que oferecem um vasto acervo histórico sobre a fotografia do Brasil. Além das exposições, o espaço também promove eventos como filmes, apresentações musicais, palestras, cursos, workshops. E para quem gosta de aprender, é o lugar perfeito. Se você quiser ainda estiver com fome, lá também conta com um café e restaurante muito agradável para você descansar e encher sua barriguinha. A entrada é gratuita, o que torna a visita ainda mais imperdível. E já já eu vou te contar um truque para você encontrar mais opções de restaurantes na Avenida Paulista. Agora esse lugar aqui, ele é incrível. Muita gente passa em frente e não entra nesse lugar incrível. Muitos nem sabem que ali é um parque. O Parque Trianon é um verdadeiro oásis no coração da Avenida Paulista, com uma área verde que mistura árvores nativas da Mata Atlântica e um clima tranquilo. O parque oferece um refúgio perfeito do ritmo frenético da cidade, ideal para caminhadas, piqueniques e momentos de relaxamento. O Trianon é um dos poucos espaços verdes na região central de São Paulo. E durante a semana, o contraste é ainda mais incrível. Durante a semana, todos nós sabemos que a Avenida Paulista é um verdadeiro barulho e em dias de calor ali vira uma sauna que, olha, principalmente pela falta de vegetação. Só que quando você entra no parque, o barulho é abafado e a temperatura diminui consideravelmente pela vegetação do parque. Apesar de ser pequeno, o parque é muito apreciado por quem busca um pouco de paz em meio ao agito da avenida. A entrada é gratuita e logo ali na frente também fica um lugar muito conhecido em São Paulo que nós vamos descobrir agora. Na frente do Parque Trianon, do outro lado da Avenida Paulista, fica o MASP, Museu de Arte de São Paulo. É um dos maiores e mais importantes museus de arte do Brasil e com certeza um dos maiores ícones da Avenida Paulista. O museu abriga um acervo valioso de obras de arte de artistas nacionais e internacionais, incluindo, por exemplo, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, entre outros. A arquitetura do MASP também é um atrativo à parte, com seu famoso vão livre que conecta a rua ao interior do museu. Além das exposições permanentes, o MASP oferece uma programação diversificada, com exposições temporárias, filmes, oficinas e apresentações de música e teatro. Aos domingos, o vão livre do MASP abriga uma feirinha que você pode comprar produtos, artesanato, bijuterias e você vai achar um monte de variedade. E também próximo dali fica o famoso Mac Mill. Um outro lugar muito importante da Avenida Paulista e o Conjunto Nacional é um dos edifícios mais tradicionais da Avenida Paulista. O conjunto foi o primeiro shopping da América Latina e marcou a transformação da região, que antes era predominantemente residencial, para um centro comercial e financeiro. O edifício abriga uma grande galeria de lojas, mas o que chama a atenção é seu espaço cultural, que oferece exposições e eventos ao longo do ano. Aqui você encontra desde arte contemporânea até mostras de design e arquiteturas modernas. Ali funciona também um cinema. E lá funcionava um dos lugares mais legais de São Paulo, da Avenida Paulista, a Livraria Cultura. Era uma enorme livraria com 3 andares. Ela era muito famosa, muito bonita e tinha uma arquitetura imponente. Infelizmente, ela fechou. Além disso, o Conjunto Nacional conta com restaurantes e cafés que são perfeitos para lanches rápidos, encher sua barriguinha enquanto você passeia pelo local. Ali também funciona o Mini Carrefour, onde você pode fazer compras. E aqui uma dica, se você quiser conhecer mais restaurantes ao caminhar pela Avenida Paulista, além dele já ter 5 shoppings onde você pode comer, tem muitas variedades. Muitos restaurantes eles não estão na própria Avenida Paulista, e sim em ruas perpendiculares à avenida. Então vale dar uma espiadinha nelas para você descobrir novos restaurantes. E lógico que ela não poderia faltar, né? Ela não vai ficar de fora. A Avenida Paulista aos domingos. A Avenida Paulista ela se transforma em um espaço cultural ao ar livre. Ela é fechada aos domingos para o trânsito de carros, o que permite que pedestres, ciclistas e skatistas aproveitem a via de uma maneira bem diferente do dia a dia.
Durante esses horários, você vai encontrar uma série de atividades, como apresentações de artistas de rua, feirinhas de artesanato, pessoas vendendo mercadoria vintage, trocando LP, livros, espaço para yoga e até performance de dança e de música. E se você quer saber o que fazer em São Paulo ao domingo, nosso próximo vídeo, aqui do lado, vai te mostrar tudinho.